Converta. Um movimento. Movimente-se. Rumo a uma nova consciência, trazendo luz, ampliando o conhecimento. A verdade não está escondida, as pessoas que se escondem dela. Salmo 80. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o seu rosto, e seremos salvos. Mateus 3, 1, 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olá, bem-vindos ao canal Converta. Converta é um movimento. O nome Converta não é sobre conversão à religião ou seita. Por favor, não associe com isso. É perceber que errou e fazer um movimento de arrependimento. Tem a ver com estar numa direção pouco positiva na vida e fazer uma conversão no caminho e retornar à direção original. Inverter do polo negativo para o polo positivo, rumo à nossa fonte criadora. É sobre perceber a si mesmo, corrigir o rumo e regressar para Deus. Estar agindo de uma forma destrutiva e passar a agir de uma forma construtiva, simplesmente porque conseguiu perceber e entender. É inverter os ponteiros do relógio que apontavam para baixo e fazê-los apontar para cima. Ao invés de 6h30, meio-dia. Ao invés de terra, céu. Ilustrando, é como uma pessoa que sai dirigindo seu carro numa estrada rumo à Serra do Cipó. Aí ela passa a entrada da serra. Aí ela percebe que errou o caminho, então ela faz uma conversão, dá meia volta com o carro e acerta o caminho para chegar na serra. Assim também nós, com relação à vida espiritual. Nós estamos num caminho de retorno para Deus. Esse é o endereço das almas. Voltar para a casa do Pai, ok? Aí a gente erra. Erra o caminho e percebe isso. Então temos que retornar. Para isso fazemos uma conversão. E voltamos e assim seguimos retornando para Deus, no caminho certo. Isso é conversão, arrependimento. Não é fazer parte de religião, ou grupo ou crença. Percebeu, mudou o rumo de retorno para a fonte de Deus. Conversão é retorno que visa autotransformação. É tchuvá em hebraico. Assim, o canal Converta falará sobre a Bíblia como referência principal, mas de um jeito diferente. Vamos apresentar aspectos espirituais que estão lá e que a maioria das pessoas nunca percebeu ou nunca conseguiu entender dessa forma. Nunca associou uma coisa com a outra. Nunca juntou as pecinhas do quebra-cabeça. Sabe aquela coisa, eu não tinha percebido isso? Pois o canal Converta vai te ajudar a fazer conexões. Temos o objetivo de ampliar a compreensão das pessoas e ajudar na transformação. Converter para reconectar. Não tem a ver com nenhuma religião, mas a linguagem é judaico-cristã, porque vamos falar da Bíblia. Todavia, às vezes, podemos usar outras linguagens para nos fazer entender melhor e para nos ajudar a transmitir. O canal tem a ver mesmo com espiritualidade mais ampla. Como aumentar o conhecimento e te motivar a exercer suas capacidades e talentos únicos. É um canal focado no exercício do pensamento e ampliação do conhecimento. Você busca sua conexão com Deus e Deus te dá as respostas. Não pega de fora as respostas, recebe de dentro. Tem o objetivo de ajudar o desenvolvimento espiritual de quem estiver interessado em realizar o objetivo da vinda das almas para esse mundo, que é reconectar com Deus. Se você busca voltar para Deus, reconectar com o Pai, autorrealizar, o canal Conversa serve para ajudar você. As leis que estão na Bíblia são princípios, estruturas nos quais o mundo foi construído e se apoia e funciona, tipo colunas. As leis ou instruções bíblicas tipo faça, não faça, estão na Bíblia para que, procurando praticá-las, retornemos à fonte criadora, o Pai, Deus, com menos sofrimento e mais rapidamente. E esses estatutos bíblicos jamais foram abolidos.
Apenas serão internalizados no futuro. Existirão dentro do coração humano, mas jamais deixarão de existir, porque são leis atemporais e elas foram feitas num lugar atemporal e não foram alteradas, pois elas estruturam nosso mundo interior e exterior. Apenas elas precisam ser melhor compreendidas. Entendendo o que foi escrito e agindo conforme orientado na Bíblia, a gente evita frustrações, dissabores e dores. Então concluímos que os estatutos bíblicos são protetivos e não condenatórios. A Bíblia é tipo um manual de instruções codificadas e precisamos conhecer com maior atenção para o bom funcionamento do aparelho, para não estragar. Esse aparelho somos nós. E é isso que vamos procurar abordar. Os conhecimentos da Bíblia são antigos, mas digamos que a abordagem aqui é meio nova. Quando a gente entender melhor, fica mais fácil o caminho, porque erramos menos e, consequentemente, sofremos menos. Os vídeos são para os buscadores, os questionadores e os que querem se transformar. Tipo, os que querem saber qual que é a origem por trás de uma proibição escrita na Bíblia. No canal Converta, gostamos muito de promover insights. Você observa os fatos que te acontecem e que você está vendo acontecer ao seu redor no mundo. E você conclui se o que abordamos aqui é relevante para você. Observando os fatos, os acontecimentos desse momento, você pode se dar conta que muitas vezes a teoria, a explicação que te foi ensinada no passado pode não ser de fato verdadeira, pode não estar completa e precisa ser corrigida também. É positivo questionar se o que você aprendeu é válido, se tem lógica ou deve ser revisado ou alterado. Assim, apresentamos apenas uma nova perspectiva ou explicação, mas é você que vai perceber se sua mente foi equivocadamente doutrinada e precisa dessa nova informação. Se foi, você mesmo que muda. Muitos canais já estão se retirando espontaneamente do YouTube e de outras plataformas também. Outros estão saindo do ar compulsoriamente. E o canal Converta está começando. E é assim que Deus age e usa os que estão a seu serviço. Uns vão, uns chegam. E o importante é que o trabalho está sendo realizado. Provavelmente o Converta não ficará muito tempo no ar devido à aceleração da implantação da agenda do sistema, mas desejamos cumprir com humildade a parte que nos foi delegada. A nossa missão de colaborar com o verdadeiro despertar das consciências trazendo informações relevantes. Nós somos um dos trabalhadores da última hora. Fomos convocados e não podemos deixar de outorgar a nossa contribuição nesse momento importante de transição. Pela lógica, se estamos aqui, deve ser para fazer alguma coisa, né? Não temos religião, mas se você tem, tudo bem. Acreditamos em Jesus como Messias Salvador, então muitos entenderão que o canal é cristão. Conhecemos muitos caminhos, tradições, filosofias, mas o conhecimento eleito como foco central para o que pretendemos é a Bíblia. Por não sermos religiosos, propriamente dito, estamos isentos de qualquer dogma ou forma de entendimento das igrejas, de qualquer denominação. Não passamos por seminários e formações teológicas ligadas ao sistema dos controladores. Não somos líderes de nada e não somos mestres de ninguém, porque assim disse Jesus em Mateus 23, 8 a 10. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, o ungido Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo, o ungido Messias, né? Então, entendendo essas palavras, não temos essa pretensão. Disseminamos conhecimento livre e gratuitamente. Se fizer sentido e for útil para você, pegue. Apenas compartilhamos o que aprendemos estudando, observando e muitas vezes vivenciando
até essa parte do caminho. A forma de comunicação será bem sincera e direta e os vídeos têm o objetivo de apontar alguns equívocos ensinados ao longo de décadas ou centenas de anos. Fazer as pessoas perceberem algumas crenças enganosas e ilógicas que os têm desviado do propósito de todos nós, que é o retornar para Deus, voltar para casa, viver no Pai, autorrealizar, são muitos os nomes aí com o mesmo sentido. Independente de quem você seja, voltamos a afirmar que esse é o propósito de toda a alma que veio a esse mundo. O canal Converta vai trazer também instruções relevantes para esse tempo de transição. E o canal Converta também quer te estimular a andar com Deus, de uma forma mais próxima, independente de você ter ou não uma crença religiosa ou filosófica, porque quem andasse em conexão com Deus nesses tempos babilônicos certamente pegará um caminho errado e literalmente cairá no abismo e conviverá com os seres que lá habitam. E que fique esclarecido que não somos contra as religiões. Tudo no mundo tem o seu propósito, a congregação de pessoas é importante, cada alma está numa etapa do caminho espiritual e tem diferentes necessidades. O que auxilia alguns nem sempre é válido para os outros. O intuito do canal Converta é agregar valor, trazer luz à consciência, é somar. As interpretações bíblicas muitas vezes foram distorcidas, porque o sistema operante no mundo tem função de desviar almas, não de colaborar com elas. Aprofundar o entendimento sem dogmas e de forma livre é o nosso objetivo. Você só vai compreender o que explicamos de acordo com o nível de alcance da sua consciência. Isso é óbvio. E aí, à medida que esclarecemos, vai aumentando a sua capacidade de compreensão. Você vai caminhando, compreendendo e assim vai alterando seus conceitos, o seu comportamento, se você achar que deve, na sua medida, no seu ritmo e no seu tempo. Tem uma frase que diz que a ignorância leva ao erro, né? Quando você aprende e acredita num princípio falso, você chega a uma conclusão errada e, como consequência, a um lugar errado. Ou seja, você é enganado. E o sistema desse mundo está sempre fazendo isso com a mente das pessoas, em suas doutrinas, porque é a função dele. E quem sai de uma premissa errada, chega numa conclusão falsa. E aí que na Bíblia está escrito, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? Em Oséias 4:6. Assim, entendendo alguns princípios fundamentais que estão na Bíblia, você mesmo será capaz de reconhecer os enganos, pensar por si mesmo e discernir, não se deixando mais confundir, não sendo ludibriado pelas mentiras e ilusões do adversário das nossas almas. Faça necessário que você entenda e aprenda o quanto possível e principalmente experiencie. É importante que você conclua por si mesmo se o que apresentamos no canal faz sentido ou não para você. Faça sempre uma checagem interna e externa do que você escuta de fora, isso em todo e qualquer lugar. Não vai acreditando em tudo que te dizem. Desenvolva um senso crítico. Verifique se o que te falam faz sentido para você racionalmente e internamente. Checa se tem lógica. Bom, resumindo, trazemos instruções para o tempo de transição. O objetivo desse canal também é esclarecer e ensinar, é ajudar a ampliar a capacidade de discernimento, visando desenvolver uma checagem interna e externa e uma transformação positiva em si mesmo, um crescimento pessoal. E ainda citando o profeta Oséias, que está em 4:14. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se você tem uma busca espiritual mais expressiva e quer se melhorar e aprender mais, o canal Converta pode te ajudar. Jesus se referiu no capítulo 7 de Mateus, versículo 7. Pedi-lhe será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. Bom,
Todos que buscam, uma hora acham. Então, essa é a nossa proposta. A gente caminhar junto para achar, para colocar fim às nossas dúvidas e verdades relativas, entre aspas. Assim, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações se você gostar do conteúdo e compartilhe para ajudar na divulgação. O nosso objetivo principal não é monetizar, mas você nos ajuda se você compartilhar para que a mensagem chegue a outras pessoas. Eu quero deixar aqui o primeiro ensinamento do canal Converta. As pessoas sempre citam Jesus se revelando como Messias apenas para a samaritana, né? A mulher do poço. Mas no texto que eu citei acima, de Mateus 23, 8 a 10, Jesus diz para chamar de mestre apenas o Cristo, traduzindo é o ungido, o Messias. Nessa passagem de João 13, 13, 15, Jesus se revela como Messias novamente. Ele diz: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Até aqui. Jesus se revelando o Messias novamente e dizendo que ele é mestre, senhor e o ungido, o Messias. E está lavando os pés, ou seja, tirando as impurezas dos seus discípulos. Bom, nosso amado Salvador sempre nos purificando, né? E dando lições de humildade. Eu digo isso porque eu trago esse texto dos evangelhos para abordar sobre comentários referentes aos vídeos que vão ser publicados. Primeiro, eu gostaria de pedir que as pessoas tenham humildade e, segundo, que tenham respeito. Pedimos encarecidamente que nos comentários não fiquem discutindo os saberes bíblicos. A humanidade muito discute, prega as escrituras, mas tentar viver de acordo com elas, nem tanto, né? E todos nós chegamos aqui nesse tempo. Discussões sobre a lei, a Bíblia, os peritos nelas, os doutores da lei, há milhões desde o princípio. Mas obedientes às instruções de Deus, há muito poucos, a gente sabe, né? Porque é difícil. É contra a natureza do ego. Mas falar sobre é fácil. E o ego gosta. Enquanto discutimos sobre as leis, a Bíblia, o seu conteúdo, a gente se esquiva de fazer. É um mecanismo de defesa psíquica isso. Discutimos sobre Deus, mas não experimentamos Deus. Discutimos sobre os estatutos, as leis da Bíblia, eu embaço, derivo e não faço. Assim, discutindo, nos justificamos e automaticamente nos isentamos. Sem realizarmos as mudanças, que é o que realmente importa, né? Nós ficamos na fala, no repertório, mas não agimos. Eu já falei sobre, eu entendo, eu não preciso realizar. Eu sei mais que ele, eu sei até ensinar. Assim andamos em volta e nunca vamos para o centro, que é o si mesmo. Provamos para o outro que nós somos grandes, somos entendedores e não precisamos praticar. Eu já sei demais. Conhecimento é saber cognitivamente, mas sabedoria é você viver o que você sabe diariamente. Então nós discutimos sobre, mas não nos melhoramos. Entendemos racionalmente e adoramos uns debates, mas não tomamos consciência. Então ficamos só na derivação. E é justamente isso que o canal Converta quer te ajudar a mudar. Você entende melhor e você se transforma.
Porque, na verdade, é sempre mais dentro do que fora. Quando a gente muda dentro, o mundo muda fora, porque enxergamos o mesmo mundo de um outro jeito. E passamos a agir diferente. Entendendo melhor a origem das coisas, podemos entender melhor o seu desenrolar. E nós vamos nas causas e conseguimos mudar as consequências. Essa explicação toda para pedir para vocês que, sem ofensas ao canal e aos outros participantes e ouvintes que comentarem, sem vãs discussões, porque esse é só desgaste, perda de tempo, sabe? Então, a gente também quer deixar claro que o Converta não dá importância nem a críticas negativas, nem a elogios. Sabe por quê? Nós vamos te contar e você vai entender do que se trata esse canal. Vou dar um exemplo bonito do Evangelho de Jesus. Aproximadamente 5 dias antes da crucificação de Jesus, ele entrou em Jerusalém, a cidade santa, escabelo dos pés de Deus na terra. Assim cita Isaías 66, versículo 1. Bom, Jesus entra para celebrar a Páscoa em cima de um jumento, de um jumentinho, que significa simbolicamente que para entrar na Nova Jerusalém celestial, o ser, o homem, deve ter trabalhado sobre si mesmo e dominar sobre a sua natureza animal, sobre os seus instintos, sobre o seu ego, simbolizada pelo jumentinho, o burrico. Quando isso aconteceu, a multidão gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, cumprindo uma profecia que o próprio Jesus havia feito a respeito dele mesmo, que está em Mateus capítulo 23, versículo 39. Bom, esse evento é bem conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali uns 5 dias, Jesus foi preso, estava sendo julgado pelo Pilatos, e a multidão inflamada lá pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos homens do sinédrio, pelos políticos da época, sei lá, a galera toda gritava: crucifica, não é nosso rei, solta o Barrabás. Então veja, se o pessoal recebeu o sanduíche, nós não sabemos até hoje. Mas o que a gente com certeza sabe, que pelo menos desde o século I dessa era, a opinião da multidão muda rápido. É meio que tanto faz. Em menos de 5 dias muda de opinião e geralmente, né, essa massa, ela é muito manipulável, ela não é lógica, ela não é muito pensante. E isso nós temos comprovação, certo? Basta observar. Então, assim, num dia nos comentários uma pessoa elogia. E no outro dia, né, a pessoa quer matar um. E é assim. E nem Deus agrada a todo mundo, gente. Então, nós não temos a menor pretensão de agradar a todos. Gostaríamos muito, mas sabemos que não vai ser possível. Então, nós do canal Converta fazemos todo esse trabalho, pensando em te ajudar, em trazer mais informações, discernimento, entendimento, consciência para você de uma forma gratuita. A gente espera que, pelo menos, nos comentários, você respeite e considere também o nosso trabalho. E não sejam maldosos e briguentos naquele espaço, ok? Nós não temos interesse em monetizar. Esse não é o nosso foco de verdade. Estamos fazendo isso porque tivemos um chamado para tanto. E a gente não está esperando o reconhecimento dos homens. Então, se você não gostou, não concorda, não volte ao canal. Apenas isso. Seja respeitoso com os demais, sempre. E isso é um sintoma de uma consciência onde a luz resplandece. Agora que já explicamos o objetivo do canal, a gente espera ter você conosco. Seja muito bem-vindo.